Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos, um diferente do outro. Marcos começa com o batismo de Jesus, Mateus começa com a genealogia de Abraão, Lucas vai para o anjo aparecendo para Isabel, casada com Zacarias, mãe de João Batista. Então é louco. Lucas tem um cuidado enorme com aquilo que ele está escrevendo. Ele é detalhista, ele é médico. A gente sabe que ele é médico porque numa das saudações paulinas, na igreja de Colossos, ele fala, quem está comigo e manda abraço é Lucas, o nosso médico amado. Então ele era médico por profissão. E o médico tem por obrigação ser detalhista. A pessoa pegar, ter atenção ao detalhe. E Lucas é um evangelho sem fronteira. Marcos escreve para os cristãos que estão sendo perseguidos em Roma. Mateus escreve para os judeus que estavam confusos sobre quem era Jesus, um profeta, um Elias, ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Mateus defende essa tese. Lucas, então, pega aquilo que passou por Marcos e Mateus e insere no seu livro. Lucas tem um material exclusivo de Lucas, histórias que só ele conta, né? Histórias que só fazem parte. Ele era rico no detalhe. Exemplo, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, são filhos de Herodes, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás. Então ele é rico, então por isso que a gente consegue datar, né? Porque a história conta e fala de Tibério, César e pouca coisa. Por exemplo, diferente de Mateus, ele não faz citação do Antigo Testamento. Ele não está preocupado com o judeu. Ele quer atingir o cristão. O cara para ter informação de quem Jesus é e dar riqueza de detalhe daquilo. Quem leu Lucas encontrou o Sermão do Monte espalhado. O Sermão do Monte está espalhado. A oração do Pai Nosso não é como o Pai Nosso que a gente faz, é um pouco diferente, né? Então ele foi registrando essas coisas todas. Lucas, ele foi companheiro do apóstolo Paulo. Ficou preso com ele em Cesareia Marítima 2 anos. Ficou preso com Paulo lá, ficou preso, digamos, na companhia, né? Paulo poderia ter uma companhia, Lucas não foi preso. Paulo foi preso em Jerusalém, evocou a sua cidadania romana e ele então foi levado para ser julgado em Roma. Mas nesse ínterim ficou 2 anos preso em Cesareia, depois ele foi para a sua prisão em Roma e fica por ali. Lucas então acompanha Paulo não na sua primeira viagem missionária, não na sua segunda, mas na terceira viagem missionária, Lucas vai com ele. E é interessante que Lucas, ele escreve, é o maior autor de todo o Novo Testamento. Paulo é quem escreveu mais volumes, escreveu 13 cartas. Lucas escreveu 2 volumes, mas se você pega Lucas, 24 capítulos, e Atos, 28 capítulos, em volume, ele é o maior autor de todo o Novo Testamento. Quando ele vai narrando a história de Paulo, então Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Paulo não sei o quê, foram para não sei onde, foram não sei o quê. Quando você lê o livro de Atos, para a próxima semana, no meio do caminho, ele fala, estávamos, fomos, ele está na história. Então, quando você lê, por exemplo, 27:1, ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então, ele já está junto da história. Ele já é parceiro do apóstolo Paulo. Quem viu na Netflix o filme Apóstolo Paulo? Levanta a mão. Quem não viu, veja. Ok? Veja. Sabe quem é que está com Paulo? Lucas. E por que o cara que escreveu a série do Netflix colocou ele ali? Porque na sua última carta, Paulo, antes de ser morto, pouco antes de ser morto, a sua última carta foi 2ª carta a Timóteo. No final de sua carta, ele escreve, no capítulo 4, verso 11, somente Lucas está aqui comigo. A galera vazou, medo de morrer. Então as pessoas foram embora. E por isso que o filme na Netflix retrata Lucas com ele. E é um espetáculo, né, o filme. Então traga, e fala, ele pede, no caso, Paulo, para que traga João Marcos com ele. Lucas, dos evangelhos, é o que tem o melhor grego. É o que tem o melhor vocabulário.
Existem 261 palavras próprias do Evangelho de Lucas, não utilizado mais em texto algum das Escrituras. Ele foi uma pessoa que teve cuidado, ele corrige construções difíceis de Marcos. Marcos 4, 25, Lucas 8, ele amplia a conversa. Ele pega então e mostra o anjo aparecendo a Isabel, Zacarias, marido dela era sumo sacerdote, ele vê um anjo dentro do templo. E ele então se assusta e o anjo fala, sua esposa é estéril, mas você vai ser pai de um filho. E ele não acreditou. E o anjo falou, porque você não está acreditando, vai ficar mudo. E ele sai de lá, todo mundo preocupado, porque ele está demorando, ele sai de lá, e aí o que aconteceu? Ele conseguiu falar. Então não tinha, né? E aí não conseguiu falar, a voz dele só voltou quando o filho dele nasceu. E aí perguntaram qual o nome do menino, a mãe falou que ia ser João, perguntaram para ele ia escrever, e ele então fala, o nome dele será João. Então ele pega, é o único a se referir que Jesus suou gota de sangue, né? Ele tinha esse olho clínico que Pedro cortou a orelha de Malco, né? Um olhar médico, né? Você vê que ele está vendo essa questão por um olhar de médico. Ele apresenta uma notável afinidade de linguagem com a doutrina do apóstolo Paulo, né? Tem 103 vocábulos que são peculiares, que Paulo utiliza muito nas suas cartas. Provavelmente esse evangelho foi escrito depois do ano 70, 74, 75, 76, provavelmente foi escrito nesse período. Então ele mostra o anjo aparecendo a Isabel, o anjo aparecendo a Maria. Pastor, onde está que fala de Maria? Bem-aventurada sois vós entre as mulheres. Lucas. Não está em Mateus, não está em Marcos, não está em João. Ok? Então é importante você saber aquilo que é material exclusivo, né? A viúva de Naim, aquela moça que está levando para enterrar o filho, Jesus passa, bota a mão no caixão, o garoto levanta, é só em Lucas, Lucas capítulo 7. E aí então ele pega, e depois de uma pesquisa curada, ele diz, me propus a escrever tudo em ordem. Quem leu Atos dos Apóstolos, viu que ele escreve a carta, o evangelho endereçado a um homem chamado Teófilo. Excelentíssimo senhor Teófilo, um centurião. E aí na corrente teológica, eu não estou aqui para bater martelo para você. Meu papel como teólogo é apresentar a corrente teológica. 0800, você decide. Valeu? Algumas pessoas dizem que Teófilo era um centurião. E ele escreveu essa carta para este homem. O Evangelho e o livro de Atos. Mas se você pega o nome Teófilo, Teo, Deus, Filo, filho, filho de Deus. Particularmente, na teologia pedrônica, eu acho um desperdício o cara escrever tanta coisa para um cara só. Tem necessidade. Entendeu? Então, provavelmente, ele escreve para os filhos de Deus. Já a perseguição correndo, ele então utiliza esse termo, né? Um enigma Teófilo, né? Teófilo, o querido Teófilo, estimado Teófilo. Então, material exclusivo de Lucas, a pesca maravilhosa, ressurreição da viúva de Naim, a mulher, que provavelmente era uma prostituta, que a Igreja Católica confundiu ela com Maria Madalena. Quem disse que Maria Madalena era uma prostituta foi um papa, no curso da história. A Bíblia fala que ela foi uma mulher que foi possessa por 7 demônios. Ponto. A partir daí é conjectura. Mas teve uma outra mulher que quebrou um frasco de nardo, que valia um dinheiro, Judas ficou enlouquecido e jogou aos pés de Jesus. E ela enxugava com os cabelos, etc. e tal. Um fariseu que estava lá falou, o senhor não sabe que essa mulher é de má reputação? Por isso essa conjectura de que fosse talvez uma prostituta. Né? E aí o pessoal associa que foi Maria Madalena. É um rolo, gente. O pessoal gosta de inventar coisa. E aí pega aqui e faz isso. Aí Jesus vira para ele e fala assim, pois é, Simão, desde que eu cheguei à tua casa, você não colocou azeite no meu cabelo, você não colocou não sei o quê, você não me serviu água, agora essa mulher veio aqui, pegou tudo que tem e está lavando os meus pés. E aí Jesus dá uma lição bonita para ele, que está lá em Atos dos Apóstolos, você pode ler os 10 leprosos, a cura de Malco, Jesus chora sobre Jerusalém, sua gota de sangue, Jesus perante Herodes, as palavras de Cristo às mulheres de Jerusalém, o ladrão arrependido da cruz. Então, aonde que está a história do ladrão, pastor? Lucas. Não está lá em Marcos, não está. Foi morto entre 2 malfeitores. Ponto. Lucas é que traz o diálogo. Ele traz o detalhe. Por isso que é importante você saber as parábolas daquilo que estava perdido,
Um conjunto de 3 parábolas: a moeda, a ovelha, o filho perdido. Foi um ensinamento único de Jesus. E assim por diante. Vamos ao que interessa, ao livro de Lucas. Desafio para você, lê o livro de Atos, porque eu vou dizer para você o seguinte: o livro de Atos é a porta para o entendimento de todo o Novo Testamento. É Atos. Atos dos Apóstolos. Não vai ser semana que vem, que semana que vem é João. Ok? Mas Atos dos Apóstolos, você vai entender tudo. É o primeiro milagre da igreja, o primeiro mártir. Surge Paulo, principal personagem ali do cristianismo daquela época. A proeminência de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, a Galácia, que vai originar a carta dele, Tessalônica, a carta, Filipos, a carta, Corinto. Então, todas as cartas de Paulo, basicamente, são frutos das suas viagens missionárias que estão registradas em Atos dos Apóstolos. E eu quero falar com você nessa noite sobre Lucas, é o Evangelho em detalhes, 4D, ok? E eu falei para vocês que a gente está comprando câmera 4K, errei, é 6K. A gente está comprando câmera 6K e você talvez na sua casa não veja 6K, porque você tem que tirar o escorpião do bolso, sua TV de repente é 4K, entendeu? Mas quem tiver TV 6K, a gente já vai entregar porque a gente comprou um equipamento que possa durar mais um pouco de tempo. Valeu? Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 1, para a gente poder entender aqui esse detalhe do evangelista Lucas, né? Ele fala aqui, prezado Teófilo, como eu disse, Teófilo. Muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram. Ele cita João Marcos, porque o evangelho de Marcos são homilias do apóstolo Pedro. Pedro pregava e ia contando as histórias, Marcos ouviu e registrou, ok? Mateus foi testemunha ocular. Contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, eu estudei com todo o cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio. Por isso a preocupação dele de Isabel. Ele vai lá com o anjo aparecendo para Isabel, o anjo aparecendo para Maria, e diz: e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. 0800. Teófilo foi uma pessoa física? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que foram todos os cristãos, levanta a mão. Legal. Isso aí. Eu quero levar vocês a pensar a teologia, valeu? Não quero enfiar a comida pela boca, a gente começar a raciocinar.